Livro de Jó, capítulo 1, versículo 5. Leitura essa que faremos todos juntos. Antes, vamos falar com o Senhor uma vez mais. Pai bendito, Deus amado, Senhor, a Tua palavra está aberta e nós temos a convicção de que o Antigo e o Novo Testamentos são a Tua palavra, são a Tua vontade, são os Teus ensinamentos para nós. E, portanto, nós não queremos tomá-la como uma obra qualquer, não queremos tomá-la como um livro qualquer, mas conscientes que é a Tua vontade para o Teu povo. Por isso aqui sempre oramos, rogando que o Senhor nos ilumine, que sejamos iluminados pelo Teu Santo Espírito, que a Tua luz seja lançada sobre estas palavras, mas não somente elas, mas seja lançada também sobre as nossas mentes, sobre os nossos corações, para que possamos, ó Deus, entender a Tua vontade, para que possamos, ó Deus, aplicar a Tua vontade às nossas vidas, e para que possamos caminhar de conformidade com esta mesma vontade. Senhor, ouve a nossa oração, que é feita no nome de Jesus. Amém. Vamos ler juntos Jó, capítulo 1, versículo 5, para ler juntos, hein? Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Graças a Deus pela leitura da sua palavra. Quero começar essa palavra trazendo à memória uma ilustração real, que é a comparação, talvez alguns já conheçam, mas é uma comparação que foi feita dos descendentes de dois homens. Um se chama Max Hughes, um ateu convicto, alguém totalmente avesso às coisas de Deus, até porque, segundo ele, Deus não existia ou não existe. E o outro homem é o grande pregador e filósofo Jonathan Edwards. Ele tem um sermão que é muito famoso, chamado Pecadores nas mãos de um Deus irado. Esse sermão foi publicado, republicado. Eu creio que todo pastor tem esse sermão na estante, creio eu. E foi feito um levantamento de vários descendentes, tanto de uma família quanto de outra, tanto do camarada chamado Max Hughes quanto de Jonathan Edwards. Foi feito um levantamento de 1026 descendentes de Max Hughes. 300 tiveram morte prematura, 100 deles estiveram em penitenciários, onde passaram em média 13 anos, 190 mulheres desta família tornaram-se prostitutas e houve 100 alcoólatras. Nos anais não existe nenhum registro de grande contribuição por parte de nenhum de seus descendentes à sociedade. Esse camarada chamado Max Hughes. Jonathan Edwards morava no mesmo estado, valorizava uma educação cristã para os filhos, casou-se com uma moça que tinha o mesmo pensamento e fez um estudo de 729 dos seus descendentes. 300 deles se tornaram pregadores do Evangelho. 65 foram professores universitários e 13 diretores de faculdades. 60 escreveram livros na área educacional, religiosa e ficcional, ou seja, escreveram romances. 3 deles pertenceram ao legislativo dos Estados Unidos e um deles foi vice-presidente da citada nação. Fica para nós, não que isso seja para nós uma receita de bolo, não que isso fique para nós como algo que seja infalível,
mas nós não podemos depreciar e desconsiderar o princípio bíblico. Ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Provérbios 22:6. Meus amados irmãos, o lar é o coração do processo de edificação do caráter. É o nosso lar, do caráter, da educação e da formação religiosa dos nossos filhos. São muitos que gostam de dizer que os que educam é o ensino, é o colégio, são os estudos, e os que possam formar religiosamente sejam as igrejas. Mas eu quero dizer que quem forma o seu filho é você. Quem educa é você, pai, mãe. Cabe-nos essa responsabilidade. É nossa e não é de mais ninguém. Os demais órgãos podem auxiliar e apenas corroborar aquilo que nós temos ensinado desde o berço, mas cabe a nós esta responsabilidade, na verdade, este magno privilégio que é cuidar dos nossos filhos, educar os nossos filhos. E a gente tem diante de nós esse versículo que nós lemos aqui nesta manhã, que vai falar de um homem chamado Jó a respeito do seu trato para com os seus filhos. Eu quero ler agora de novo. Decorrido o turno de dias dos seus banquetes, chamava a Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração, e assim o fazia Jó continuamente. Nesse dia que nós celebramos o Dia dos Pais, eu tive a grata oportunidade de adiantar o meu Dia dos Pais ontem, porque hoje para mim fica assim um pouquinho complicado, acho que para todos nós. Se ficar complicado para mim, quem dirá para o pastor Everaldo? O papai está lá longe. Eu queria pensar em algumas considerações, tecer algumas considerações que saltam do texto que nós tomamos aqui. O grande privilégio de ser pai, o grande privilégio, a grande bênção que é educar os filhos no caminho nos quais eles devem andar, no caminho que eles devem andar. Em primeiro lugar, olhando apenas esse versículo, nós vemos que Jó é um pai que zela pela vida espiritual dos seus filhos. Jó é um pai que zela pela vida espiritual de seus filhos. O texto registra que Jó chamava seus filhos e os santificava. Ele não estava somente preocupado com a provisão dos seus filhos, mas preocupado sim com a vida espiritual dos mesmos. E nós temos muitas preocupações para com os nossos filhos. Nós temos preocupações quanto ao futuro, quanto à formação deles, quanto ao que serão na sociedade, homens e mulheres de bem. Tudo isso é lícito, tudo isso é muito bom, mas a nossa maior preocupação para com os mesmos deve ser a de inculcar os ensinamentos do Senhor nas suas mentes, de forma carinhosa, de forma genuína, de forma cuidadosa. O próprio Jonathan Edwards era um homem muito ocupado, mas ele procurava, na sua realidade, pelo menos gastar 1 hora com seus filhos a respeito desse assunto. E diz o biógrafo de Jonathan Edwards que quando às vezes ele faltava 1 ou 2 dias, ele procurava recuperar até mesmo o tempo das horas com seus filhos, na presença, no ensinamento da palavra de Deus. E não somente com palavras, mas principalmente quanto ao seu exemplo dentro e fora de casa. Eu vou ser muito sincero aos irmãos que há um tempo atrás eu não me sentia tão gabaritado para falar desse assunto. Digo isso com um sorriso no rosto, com o coração no pires, em paz.
Não tenho filhos naturais, não é? Tenho uma filha do coração e uma neta do coração também. Mas que, mesmo lá da Espanha onde eles estão, eles retornam amanhã à noite, mas lá da Espanha, que já era domingo, quando nós nos falamos, eu recebi com muita gratidão um feliz Dia dos Pais da minha filhota Alessandra. É óbvio que eu não tive tempo de ensiná-la no caminho que deve andar. Mas isso não me roubou o tempo e a alegria de socorrê-la agora, de cuidar dela agora, mesmo casada e com uma filha, e de ser sempre solícito quando ela sempre precisa e requer da minha pessoa. E o melhor, a minha neta, e chamo de neta, chamada Laura, ela passa as férias lá em casa, na casa dos avós. Certa vez eu até negociei com o pastor, com o Rev Averaldo, Rev JR, um período, que era justamente o período que ela estava com a gente, aí eu fiquei ausente 2 semanas para poder receber ela em casa. E em casa, depois de todo um dia de brincadeiras, de passeios, a gente lia a Bíblia e orava ajoelhados. Aí ela voltou para casa. Compramos uma Bíblia ilustrada para ela, e aí em casa, à noite, ela requisitava os pais dela a lerem e ao final orarem ajoelhados. Meus amados irmãos, Deus, abrindo mão de algumas coisas, Deus me deu outras alegrias inenarráveis. Melhor, são narráveis, né? Porque eu estou narrando aqui. E, gente, eu sou muito feliz de poder fazer isso. E eu queria que você sentisse essa felicidade com seu filho, com a sua neta, com o seu enteado, seja o que for, hoje, agora. Eu quero te pedir em nome de Jesus, santifique os seus filhos em nome de Jesus. Esse papel é seu, esse privilégio é seu, essa alegria é sua. Esse ônus, que na verdade é um bônus, é seu, e não abra mão dele. Não delegue isso a ninguém, nem ao colégio, nem à igreja. Eu ia falar nem a Xuxa, mas poxa, aí vou tentar aqui, nem a Dora Aventureira, não delegue isso para ela, né? Para a Dora Aventureira. Não delegue isso para a Patrulha Canina, não delegue. Isso é um privilégio seu, santifique os seus filhos. Ensine-os, gaste tempo com eles quanto a esse assunto em nome de Jesus. E recentemente eu recebi uma palavra tão boa quanto esse assunto que só veio a fechar o ciclo, esse ciclo de amor. Nós recepcionamos há algum tempo alguns pastores que estiveram aqui, lá, a turma lá do México, do City to City, né, que chegou aquela hora, aí, seus filhos, eu tenho filho, tal, e você, tal, eu falei, eu sou o padrasto, né, eu tenho um enteado e tal, e contei a história, cada um contou a sua história, né, nesses dias estávamos no Pão de Açúcar, e aí, ele falou, Marcelo, você é um bem-aventurado, e você desfruta de uma coisa que nós não desfrutamos. Se você de fato perceber a bênção que Deus confiou a você, Deus está te dando a bênção de sentir como Ele sente. Alguém que tomou filhos para si, que os adotou e que cuidou deles. Olhando dessa perspectiva, eles falaram comigo, né? O Andrés falou comigo, Andrés Garza. Rapaz, você, entre nós temos nossos filhos naturais. Você tem alguém que você tomou para si e que tomou isso para você, dentre nós, é o que talvez possa sentir mais o amor de Deus, que tomou aqueles que não eram seus e tomou para si. Aí, se eu podia descer lá do Pão de Açúcar sem usar bondinho depois dessa palavra, e assim pelo cabo, só assim, tranquilo, com a força, enfrentando a força do vento ou qualquer outra coisa, só, né, coração em festa e alma embandeirada.
como diria um grande teólogo. Mas isso é coisa que passa. Vamos lá. Segundo lugar, Jó é um pai que intercede pela vida de seus filhos diante de Deus. Falamos da formação, falamos da intercessão. O texto aqui diz que Jó levantava-se de madrugada com o propósito de colocar os seus filhos diante do altar. E aqui nós percebemos o papel de um intercessor, de um pai que ora pelos seus filhos. E aí cabe a pergunta, né? E não aqui é uma pergunta que seja para machucar você de forma alguma, mas qual foi a última vez que você de repente levantou bem cedo, foi despertado por Deus bem cedo e sentiu o desejo de suplicar pelo seu filho? Seja o filho que ainda mora com você, seja o filho que está longe, e que você levantou incomodado por Deus, incomodado santamente por Deus, de forma providencial, e suplicou ao Senhor pelo seu filho ou pelos seus filhos. O texto vai dizer aqui ainda que Jó ofereceu holocausto segundo o número de todos eles. É uma realidade que não nos cabe mais. Nós não precisamos levantar holocaustos. O Senhor já morreu por mim e por eles. O Senhor já morreu por vocês e pelos seus filhos. Amém? Amém. Mas o que nos interessa aqui é que Jó oferecia holocausto segundo o número de todos eles. Ou seja, não tinha nenhum filho pelo qual Jó deixasse de instruir, deixasse de interceder. Não havia um filho sequer que Jó deixasse de orar, ninguém era esquecido, não tinham preteridos. Esse homem apresentava os seus filhos individualmente a Deus. Tem gente que tem um filho, tem dois, né? Tem gente que tem um time de basquete, e por aí vai. Mas seja qual for a realidade, interceda e apresente os seus filhos com todas as suas nuances, com todas as suas particularidades e com as necessidades que cada um tem. Apresente ao Senhor, mesmo sabendo que Deus sabe de tudo, mas nesse exercício você se torna mais íntimo do seu filho, e quando você traz à memória as suas necessidades, as suas particularidades, você se torna mais ciente disso, se torna mais zeloso para com ele, até mesmo nessas realidades. Isso é dever nosso, é obrigação nossa, é alegria nossa, mas faz bem para a gente. Faz muito, muito bem para cada um de nós. Eu quero dizer, se porventura existem filhos que se encontram perdidos nesse momento, avessos ao caminho de Deus, oremos ao Senhor em nome de Jesus para que haja um retorno, ou para que haja de fato uma real conversão e libertação das suas vidas. Mas se não é o caso, e se eles já são servos de Deus, já servem ao Senhor, supliquemos para que jamais se desviem desse caminho em nome de Jesus. Ou seja, intercedamos sempre, em qualquer ocasião, em qualquer realidade. Busquemos ao Senhor. Sempre haverá esperança para a família onde os pais intercedem junto ao trono da graça do Senhor pelos seus filhos. Caio Fábio conta uma história muito clara quanto a isso. Eu cito ele aqui com muita tranquilidade e com muita consciência. Os pais sofreram muito com Caio antes da sua conversão. Até que chegou um momento que os pais perceberam que não adiantava mais falar com ele, instruir, falar, brigar. A instrução deu lugar às brigas homéricas dentro de casa. O pai do Caio era pastor. E chegou um determinado momento que eles pararam de falar. E quando o Caio saía, morava na região do Amazonas, ele saía para as noites de loucura dele com os amigos dele, eles entravam em oração e se revezavam. Esse é o testemunho do filho, do Caio. Eles se revezavam, pai e mãe, e continuavam e oravam até que ele chegasse. Quando eles ouviram que o filho estava chegando,
eles entregavam, tinha esse entregar a oração, fechar o ciclo. E muitas vezes o Caio encontrou ainda eles de joelhos, intercedendo, não tinha consideração quanto a isso, mas via, até que um dia, o Caio, numa situação perigosa, experimentou a conversão do Senhor. Porque pais intercederam. E aí eu entro aqui no terceiro ponto. Pais que agiram e não desistiram e que oravam de forma perseverante para com seus filhos. O versículo aqui no seu fim diz que Jó fazia tudo isso, diz o texto, no seu final, continuamente, perseverantemente. É uma ideia, e temos a ideia de uma prática constante. E aí entramos nesse terceiro e último ponto. Jó sempre apresentava seus filhos diante do altar do Senhor. E eu insisto, não desistamos de orar pelos nossos filhos. Não desista, meu filho já é grande, ele já é dono de si, não tem mais jeito, já insisti, já briguei, a minha saúde está indo embora por causa dessa briga constante. Então pare de falar diretamente e passe a lutar em oração com Deus. Pare de brigar, pare de gastar uma energia que não vai acrescentar talvez um côvado, como diz o texto, e joga toda essa ansiedade, joga toda essa história nas mãos do Senhor e passe a batalhar constantemente, perseverantemente pelo seu filho. Mas o meu caso não é esse não, meu filho está na igreja. Perseverantemente busque o trono da graça e agradeça e peça para que ele não se desvie dessa realidade. Constantemente. E aqui encerra essa palavra. O maior legado que podemos deixar para os nossos filhos não são títulos, não são nobreza, bens, ainda que façam parte. Mas o maior legado que podemos deixar aos nossos filhos e para gerações posteriores, lembrando a história dos dois homens que nós citamos no início dessa palavra, é a bênção de conhecer e servir a um Deus vivo e poderoso. Lembrando, rememorando, zele pela vida espiritual dos seus filhos, interceda pelos seus filhos e que essa prática seja algo contínuo na sua vida de pai, por que não de mãe, não é? Mas de pai, já que hoje a bola está, não nos seus pés, a bola está nos nossos pés. Eu digo isso com muita gratidão a Deus. Dentro do possível, eu queria pedir a liberdade ao Rev JR, pais que tenham seus filhos presentes aqui agora, se for possível, queria que ficasse de pé próximo ao seu filho. Não importa a idade que eles tenham, queria que você ficasse de pé, que os abraçasse, porque nós vamos agora pedir, no Dia dos Pais, dia que a gente ganha presente, ganha um certo louvor, reconhecimento, mas no Dia dos Pais eu queria que você, papai, orasse junto comigo pela sua casa, pelo seu filho, pela sua filha, pelos seus filhos, abraçadinhos. Meu filho não está aqui, faça igual a mim, eu vou orar pela minha filhota que está lá, mas chega amanhã à noite, em nome de Jesus. Poxa, pastor, o senhor machucou meu coração, porque eu tive filhos, tive um filho, mas Deus o tomou para si. Então eu quero assim pedir a você que você faça o seguinte, que você agradeça a Deus o tempo que você foi pai dessa criança, porque você foi pai, um dia, 2 dias, 1 mês, 6 meses, 20 anos, e 20 anos Deus veio e tomou meu filho. Você vai agradecer pelo tempo que você passou com o seu filho. Pastor, eu tive um filho, mas acho que não ficamos uma semana juntos. Agradeça.
por esse tempo que Deus permitiu que você olhasse, amasse, investisse. Deus é soberano e Ele age conforme Ele quer, e que não haja resignação no nosso coração, nem ódio, nem raiva, mas agradeça a Deus o tempo passado com o seu filho. Busquemos agora a presença desse Deus vivo, maravilhoso, bondoso. Pai amado e Deus querido, nós não queremos, ó Deus, passar para ninguém esta magna tarefa. Nós não queremos passar para os educadores, quer sejam educadores seculares ou religiosos. Nós não queremos terceirizar isso, porque esse é dever nosso, é nosso papel, é nossa alegria, não é um peso, mas é um privilégio, moldarmos nos corações, na mente dos nossos filhos, a percepção, o temor e a alegria que é servir a um Deus vivo e poderoso. Pai, enfrentamos tempos difíceis, onde, se nós não queremos terceirizar esse processo, existe muita gente que quer tomar o nosso papel. Dá-nos inteligência, dá-nos sabedoria, dá-nos agência, para que os nossos filhos ouçam a nossa voz, e não a voz do mundo, que é encantadora, mas que é ilusória. Dá a nós, ó Deus, o poder de sermos ouvidos pelos nossos filhos. E quanto ao falar de Deus, que nós falemos com a palavra na mão, mas com os atos em nossas vidas. Ó Deus, que o nosso comportamento diante de nossos filhos não seja algo que venha fazer a palavra cair em descrédito, mas pelo contrário, que a nossa vida seja uma extensão daquilo que temos ensinado para os nossos filhos. Não somos perfeitos, por isso contamos com a Tua graça. Ajuda-nos nesse processo. Pai, existe muita gente cujos filhos estão longe servindo a Deus, ou longe também distante, não só geograficamente, fisicamente, mas longe também dos conceitos de Deus, que outrora na infância e adolescência foram ensinados. Pai, aos filhos que caminham longe da Tua presença, nós Te suplicamos que nós estejamos sempre dispostos a, como aquele pai da parábola do filho pródigo, a estarmos prontos a recebê-los, e Te suplicando continuamente, ó Deus, faz com que o meu filho e a minha filha torne os caminhos do Senhor, torne a Tua verdade, que uma vez foi apresentada, e que está ali naquela mente, naquele coração, mas que por algum motivo, algum acidente de percurso, isso se apagou. Mas nós viemos Te pedir nesta manhã, Deus, que com o calor do Teu Espírito Santo, esta brasa, que talvez esteja quase se apagando, seja acesa para a glória do Teu santo nome. Aos filhos que se encontram longe, mas perto de Deus, nós Te suplicamos que permaneçam nesses caminhos, e que o mundo, que as filosofias deste mundo não façam que aquilo que lhes foi ensinado seja disperso, seja esquecido. Ó Deus, e aqueles familiares, aqueles pais que geraram seus filhos, mas que em um determinado momento aprove ao Senhor tomá-los para si. Se existir alguma culpa no coração desses pais, eu Te peço que o Senhor as apague para a glória do Teu santo nome. Mas que troque culpa, que troque algum medo, que troque algum, mas eu poderia ter feito isso, troque esta frase por obrigado, Deus, por tudo que pude fazer. Troque esta frase
e que pais possam agradecer pelo tempo que tiveram com seus filhos. Tempo de cuidado, de carinho, de instrução, de fôlego, nós não sabemos, mas que neste coração haja a gratidão do tempo vivido com seu filho ou com sua filha. E uma vez mais te pedimos, ajuda-nos agora neste tempo presente, ajuda-nos a santificar os nossos filhos, ajuda-nos, ó Deus, a apresentá-los ao Senhor, sem haver, ó Deus, escolha entre um e outro, mas apresentá-los igualmente, com todas as suas características ao Senhor, e ajuda-nos, ó Deus, a fazer isso continuamente. É o que nós te pedimos, no nome de Jesus, amém e amém, Senhor. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus.